Som Sony GTR 888. Lançado em 2011, conseguindo a marca 1.200 de potência. Apesar do seu alto preço e da grande concorrência com o primeiro mini system gigante do Brasil, o Sony SH2000, ele conseguiu ser um sucesso de vendas que, na minha opinião, foi devido à sua qualidade sonora, design, tradição da marca, tradição do segmento Sony GTR e por ser o primeiro da linha com LED nos falantes. Sendo possível, ainda na data deste vídeo, achar várias unidades disponíveis para venda com todo tipo de preço e estado de conservação. Graças a Deus, eu consegui adquirir um em bom estado que, já aproveitando essa oportunidade, eu irei te contar se o Som Sony GTR 888 é isso tudo mesmo. Se compensa ainda hoje, mesmo já tendo passado mais de 13 anos de seu lançamento. Por isso, se você interessou em conhecer esse super mini system Sony, manda aquele super like para fortalecer o GTR 888 e vem comigo. Você está precisando consertar o plug do LED do seu mini system Sony GTR 888? Eu tenho o plug de reposição para ele exatamente como o original. O link do anúncio lá no Mercado Livre está aqui na descrição do vídeo, juntamente com todos os outros modelos de plugs de LED que eu tenho. Dúvidas? É só me chamar aqui nos comentários. Que voltando, então bora começar com o que eu gosto nele, iniciando pelo design. Apesar de algumas mancadas que vou te dizer lá nos pontos negativos, o design dele todo em si me agrada, que no caso, para a época, foi quase que uma revolução, pois dos mini system Sony, ele mais o Sony SH2000 foram os primeiros com LEDs nos falantes da marca e do Brasil, o que de certa forma agradou bastante na época e até hoje. Porém, agora nas caixas de som, especificando um pouco mais, começando pela central, ter dois USB mais a conexão P10 com botão de volume independente é muito bom. Essas entradas de ar disfarçadas no design me agrada bastante por serem bem discretas. As opções de DJ serem combinadas com essas outras eu prefiro. Ter equalização pré-programadas é bom, assim como a opção de reforço nos graves, Groove e Z-Groove, que infelizmente ele, mas o Sony SH2000 foram os últimos com essas opções. Nos modelos seguintes, passou a ser uma opção apenas com o nome de Bass Bazooka. E também a equalização manual me agrada e é a que eu mais uso. Esse acabamento mais áspero também me agrada por não arranhar tão fácil. Ter a opção de avançar e retroceder pastas também eu gosto, principalmente por alguns modelos atuais de caixas de som não terem. A quantidade de botões da central é muito bom, pois dá para operar ele todo sem o controle facilmente. O visor tem um tamanho bom, preenche o espaço dedicado, mostra as informações que preciso e tem animação. De todos os visores de aparelho que já testei até hoje, esse é o único que me agradou 100%. Verdade seja dita que tem outros modelos esteticamente que me agradam mais, como o do Sony GTR 88 mesmo, mas deixou a desejar no espaço utilizado, que é exatamente o que o Sony GTR 888 não errou. Ter a opção de CD é bom, assim como o material usado no gabinete da central que não arranha tão fácil. Ter rádio FM e duas entradas de áudio RCA é bom. Os conectores dos falantes me agrada por serem de cores diferentes, por terem travas, os fios serem de boa qualidade e também por terem cores alternadas, que no caso dessa minha unidade, um dos cabos foi substituído, que como você pode ver é um branco. Continuando, o cooler de resfriamento, já ligar junto com ele, independente do volume, eu gosto, assim como ele ser bivolt automático e ter pezinhos. Indo para as caixas, no geral, a forma de empilhar elas me agrada bastante, assim como esses três tipos de material usado nas três que não arranha tão fácil. O jogo de LEDs e a cor dos alto-falantes também me agrada, assim como na caixa menor ter pezinhos dos dois lados. O logo da Sony ter a opção de virar e não ter grade de proteção nesse falante, o que ajuda demais na hora de limpar. Indo agora para os pontos que eu não gosto do Som Sony GTR 888, começando nas caixas menores. Faltou pezinhos para usar elas em pé, como no modelo anterior Sony GTR 88 tinha. Os pezinhos das caixas frontais são muito pequenos, o que mesmo com o acabamento não justifica o tamanho, pois eles poderiam ter ficado mais recuados do acabamento e poderiam ser maiores. Os pezinhos dos subwoofers são iguais, o que no caso, eles e nada é praticamente a mesma coisa. Para limpar os alto-falantes precisa desmontar as caixas, então eu prefiro como o meu, sem as telas, uma vez que essa espécie de X dos LEDs já protegem eles. As telas, no caso,
poderiam ter ficado nos dutos de ar para evitar que insetos e ratos, por exemplo, entrem dentro das caixas. O acabamento Black Piano é extremamente bonito até a primeira vez que você precisar limpar, porque depois disso, acabou. E indo para a parte de trás, essa falta de acabamento desanima, pois o Sony GPX 8, todas as caixas têm acabamento. Faltou um organizador de fios para não ficar essa bagunça toda. Indo para a central, o plug do LED é muito, mas muito frágil. O cooler de resfriamento ficar fora da central é muito feio, que no último modelo de mini system Sony, lançado no Brasil, no segmento de 6 caixas, que acaba sendo duas, o Sony GPX 88, que é a linha que substituiu a GTR, o cooler fica dentro da central. O cabo de alimentação ser fixo é ruim, pois se precisar ser substituído é mais difícil, que aí entra o verdadeiro último mini system Sony do Brasil, o Sony M80D, que o cabo é removível. Faltou uma saída de áudio tipo RCA, que em modelos anterior a ele tinha, como por exemplo o Sony Zux 9, que é de 2007. O plug da antena de rádio é frágil igual ao dos LEDs e deveria ser igual ao dos mini systems da concorrente, como o do LG 9530, que um pedaço de fio serve como antena. Ter entrada de ar nas laterais eu não gosto, pois também na concorrente, só que dessa vez Philips, como o FWM 9000, ele não tem e são dois coolers de resfriamento. Esse acabamento liso, tipo Black Piano, que predomina a central, eu não gosto, porque arranha muito fácil, assim como o botão de volume cromado. Que agora uma enquete rápida. Se você concordar com a minha opinião sobre o som Sony GTR 888, manda o like. Agora, se você não concordar, o oposto. Fique à vontade em comentar a sua opinião também, beleza? Que enquanto você vai comentando sua opinião, eu vou te dizendo o porquê eu acho que não vale a pena e o porquê ainda vale a pena comprar o mini system Sony GTR 888. Não vale a pena, tendo em vista a manutenção para ele ser bem difícil, por ocupar muito espaço, por não ter opção Bluetooth de fábrica e ser trabalhoso para transportar ele. Porém, vale muito a pena, pois é um mini system muito bonito. Tem vários recursos e funcionalidades de aparelhos bem mais atuais do que ele. Já a qualidade sonora é um caso à parte, que para você ter uma noção melhor, te convido a ver o teste de potência dele em área aberta com volume no máximo nessa playlist, que também tem mais conteúdo sobre o mini system Sony GTR 888. Todos eles são continuação desse vídeo. Não perca essa oportunidade de conhecer ainda melhor esse mini system Sony top de linha. Aproveita e também se inscreve para sempre ficar atualizado de novidades sobre mini system.